Quero ressaltar a você que o apóstolo João, o apóstolo que se destaca por ser o apóstolo que reclinou a cabeça sobre o ombro do Senhor Jesus, é o mesmo que recebeu revelações da parte de Deus a respeito das últimas coisas. Ele foi levado à ilha de Patmos por causa da pregação da palavra de Deus para cumprir pena. E a Bíblia nos conta que ali, por volta dos seus 95 anos, ele teve revelações escatológicas. Os últimos dias me foram contados através de um arrebatamento de espírito, onde ele teve a oportunidade de ver e ouvir coisas que nós sabemos serem inefáveis. E é importante destacar que as revelações alcançadas na ilha de Patmos inspirou esse apóstolo a escrever também o Evangelho segundo João e as 3 epístolas, entre elas esta primeira, que tem, de acordo com a tradição, a autoria do apóstolo João. Digo em virtude da tradição, porque ele não faz nenhuma saudação, nem assina a carta, mas de acordo com o testemunho de crentes do segundo século, entre eles Clemente de Alexandria, a Bíblia nos mostra que, a história nos mostra que o responsável por escrever estas cartas foi o apóstolo João. O tema central da sua carta é a grande dificuldade enfrentada pelas igrejas da Ásia Menor, uma vez que acreditamos que ele escreveu essas cartas estando na cidade de Éfeso, onde o apóstolo João cumpriu os seus últimos dias ministeriais na terra, sendo o pastor responsável pelas igrejas daquela região, igrejas para as quais o Senhor lhe confia a tarefa de comunicar as revelações do Apocalipse, do Evangelho de João e também as 3 epístolas. Então eu quero que você imagine esta carta como sendo um instrumento de comunicação numa época onde não haviam instrumentos de comunicação, veículos de comunicação como a internet, a TV, a rádio, não havia o e-mail, o Messenger, não havia o WhatsApp, e o apóstolo João precisava se comunicar com toda a igreja de Cristo que estava ao alcance da transmissão desse conhecimento revelado. Essa carta, segundo Cresce, era uma carta circular, uma carta que o mensageiro enviado levava até os anjos da igreja do Senhor para que elas pudessem serem lidas na sua íntegra e assim os irmãos edificados pelo testemunho de Cristo através de um dos seus constituídos apóstolos. Então quero que você preste atenção, porque o apóstolo João tinha uma preocupação: combater os falsos ensinos, também chamados de heresias, ensinos que, de acordo com o apóstolo Paulo, são capazes de levar muitos à apostasia. E você sabe que a apostasia é desviar-se da verdade. A apostasia não tem a ver com sair da igreja, não tem a ver com não ter uma Bíblia, não tem a ver com não orar. A apostasia tem a ver com desviar-se da verdade. Assim sendo, é possível que alguém frequente cultos, tenha a Bíblia, ore a Deus, entregue dízimos e ofertas, mas por um detalhe doutrinário se desvie completamente do caminho, afastando-se do pleno conhecimento de Cristo e também do plano eterno de Deus para a salvação. Então nós percebemos que o que nós chamamos de batalha espiritual não é desenvolvida apenas no campo do mundo espiritual entre anjos e demônios. Cada um de nós é um ser ativo dentro do mundo espiritual, porque, como foi ministrado aqui em algum tempo atrás, nós aprendemos que, embora estejamos no plano dos homens, cada um de nós é influenciado por uma regência espiritual.
Nós sabemos que o Espírito do Senhor opera sobre aqueles que fizeram a profissão de Jesus Cristo, o receberam como Senhor e Salvador, e que por isso, confessando os seus pecados, passaram pelas águas do batismo, com a advertência de que essa experiência salvífica precisa nos levar a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por isso, quero destacar que todo o compêndio doutrinário comunicado pelo Senhor Jesus desde o início do seu ministério até o tempo em que os seus discípulos foram enviados para pregar e ensinar a palavra do Senhor, sob a influência do Espírito Santo, que nós sabemos ser, além de consolador, ensinador e responsável por nos permitir crescer tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor. Vemos o apóstolo João, de quem nós acabamos de ler o texto, fazendo uma importante advertência. Ele nos fala a respeito do perigo da última hora. É importante destacar que essa última hora fala a respeito do tempo que serve como referência para o apontamento de que a vinda do Senhor Jesus está próxima. O que me impressiona e muito preocupa é que o apóstolo João, no final do primeiro século, já falava a respeito da última hora. É importante ressaltar que a essa altura a Igreja de Cristo havia já avançado em diferentes direções e alcançado inúmeras cidades. Um número incontável de pessoas havia sido evangelizado. E o apóstolo João, que teve a visão de tudo aquilo que lemos no Apocalipse, nos anuncia que desde aquele tempo a última hora já está em curso. É importante, irmãos, que eu e você estejamos nesse momento conscientes de que a expressão aqui mencionada aponta para a ideia de que a mensagem é uma mensagem urgente. Quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 3, vemos o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, anunciando que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Então nós compreendemos que a última hora anunciada pelo apóstolo João entra em concordância com o que Paulo chamou de últimos dias. Por isso a expressão escatologia, porque ela quer dizer últimos tempos. E aqui eu quero que você perceba que o apóstolo João faz menção a duas atividades reservadas para os últimos tempos. A primeira atividade é a atividade do anticristo. E a boa pergunta a ser feita neste momento é a seguinte: quem é o anticristo? Uma definição rápida e clara deste personagem da história contada pela Bíblia dentro de uma visão profética. Podemos dizer que o anticristo é o opositor de nosso Senhor Jesus. E é importante ressaltar que o anticristo tem como atribuição principal ser contra tudo aquilo que leva o nome de Deus. Veja, por exemplo, aí na sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, quando Paulo vai falar a respeito da vinda do Senhor, tratando do assunto a respeito da iminente vinda do Senhor Jesus, Paulo não consegue nos privar do conhecimento da manifestação deste personagem. Então leia comigo aí o capítulo 2 da segunda carta escrita por Paulo aos Tessalonicenses, onde o texto diz: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim.
sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor dispará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, como de todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você vai observar aí que o apóstolo Paulo, ao fazer menção deste anticristo, o compara a um homem iníquo. A iniquidade aponta para um estado pecaminoso, um comportamento alinhado com as práticas imorais, indecentes, ilegais, segundo um padrão. O padrão a que nós nos referimos é a palavra de Deus. Então veja que esse anticristo é um homem que será levantado no tempo do fim, quando se manifestar essa dispensação. Mas até que ela se manifeste, o apóstolo Paulo tenta tranquilizar a igreja, explicando que eu e você devemos perseverar em não nos movermos do entendimento que foi produzido em nós pela palavra de Deus, que não nos perturbemos por nenhum instrumento de comunicação. Ele aqui faz menção de cartas, aqui ele faz menção de ações místicas, por atividades espirituais, para que eu e você, por não nos movermos dessa vocação, desse conhecimento, desse entendimento de Cristo, estejamos preparados para o dia em que o Senhor Jesus se manifestar. O que eu quero destacar com você aqui é que o anticristo está determinado para um tempo específico. Ele está determinado para um tempo específico, onde ele há de ser um instrumento para que os homens que não creram na verdade se desviem ainda mais. E aqui eu quero que você esteja atento, porque segundo a palavra de Deus, o anticristo será levantado mediante a revelação do Senhor Jesus para a igreja. Por isso, a Bíblia nos mostra que o mistério da injustiça que operará através dele está detido até que aquele que o resiste seja tirado do meio. Hoje, o único capaz de resistir o espírito do anticristo é o nosso Senhor Jesus, representado pela igreja, que é o seu corpo. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus será tirado do meio, ou seja, o seu corpo, a sua igreja, um dia será chamada por ele. E nós sabemos que existe na programação de Deus um encontro previsto entre Cristo e a igreja nos ares. Quem estará lá nesse dia? Glória a Deus. Então você precisa saber que o anticristo não operará os seus intentos enquanto a igreja estiver na terra. Ele não se manifestará, não será conhecido do mundo enquanto a igreja estiver em plena atividade. Mas é importante que você saiba que o anticristo se opõe e se levanta contra tudo aquilo
aquilo que leva o nome de Deus. De sorte que o texto nos afirma que ele se assentará no lugar do Senhor no terceiro templo, que está previsto de ser reerguido em Jerusalém. A respeito disso, vemos o profeta Daniel falar no capítulo 9 do livro que leva o seu nome, a partir do verso de número 23, quando a Bíblia narra a respeito das 70 semanas de Daniel. E é interessante, porque Daniel fala em 7 semanas, depois 62 semanas, e de acordo com uma contagem profética, existe uma semana que ainda não se cumpriu. E nós sabemos que essa última semana se refere ao tempo do fim, que será instaurado como conhecemos como semana da grande tribulação. Uma semana de anos, onde durante 7 anos o mundo que rejeitou a palavra da verdade, da qual Paulo fala, será liderada pelo anticristo, pelo inimigo, pelo filho do erro, que fará com que todo mundo se afaste ainda mais do Deus eterno. Mas para que você compreenda o contexto do texto que nós lemos na carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo de número 2, é necessário que você saiba que o anticristo é um personagem previsto no contexto da profecia bíblica. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque de acordo com o apóstolo João, eu e você sabemos que essa última hora há de ser terrível para aqueles que não reconheceram o testemunho de Cristo. Mas quero que você também preste atenção ao fato de que o apóstolo João nos adverte de que, embora haja o anticristo, ele também fala a respeito de outros personagens. Ele diz que há muitos anticristos. Então veja que quando ele fala do anticristo, ele fala num tempo futuro, porque ele há de se manifestar. Mas no tempo presente ele afirma que existem muitos anticristos, homens que ele faz menção haverem participado do corpo da igreja, pessoas que estiveram entre nós, que professaram o nome de Cristo, cantaram louvores, estiveram expostos à pregação do Evangelho, talvez tenham comunicado Cristo para alguém, mas de acordo com o texto, não faziam mais parte do corpo. Por isso, no verso de número 19 da primeira carta escrita por João, no capítulo 2, ele diz que estes saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Veja que o apóstolo João está escrevendo aos crentes em Cristo e comunicando que, infelizmente, nem todos os que foram evangelizados, de fato, creram no Evangelho que ouviram. Nem todos os que um dia caminharam entre nós, e alguns que caminham conosco, não perseverarão até o fim. Quando ele diz, se fossem de nós, estariam conosco, ele está fazendo menção a uma triste realidade. Muitas pessoas não creem em Cristo com o seu coração. E isto, para nós, é terrível. E nós precisamos aqui, fazendo uso destas expressões usadas pelo apóstolo João, exortarmos-nos uns aos outros, para que não esmoreçamos na caminhada cristã, para que o nosso coração não esteja dividido entre as coisas que são de Deus e as coisas que são do mundo. Talvez você não tenha notado, mas nesse capítulo 2 da primeira epístola de João, ele está fazendo estas comunicações, dando essas instruções, logo depois de haver orientado os irmãos a respeito do contexto do mundo espiritual. Ele diz no capítulo 2, verso de número 15: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque se alguém
ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele faz essa advertência, revelando que existe a possibilidade de alguém que foi evangelizado por Cristo preservar no seu coração algum tipo de fascínio, algum tipo de atração por aquilo que o mundo oferece. Quero destacar que o mundo aqui não diz respeito à obra da criação, mas a um sistema organizado que vive como se Deus não existisse. Um sistema organizado que vive fora do domínio, fora do governo, fora do poder de Deus. Homens que vivem segundo as suas próprias concupiscências. E aqui, se você está atento, quero destacar que concupiscência está relacionada ao desejo da carne, à motivação da natureza humana pelo pecado. Por isso ele diz que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo, mostrando que esse sistema mundano, essa estrutura, essa realidade dos homens, que se organizou sem levar em consideração os princípios da palavra de Deus, as instruções das escrituras sagradas, estes homens não vivem em virtude daquilo que nós conhecemos como sendo vontade soberana de Deus. Eles se orientam por aquilo que almejam, por aquilo que desejam, por aquilo que sonham. E é importante destacar que todos nós um dia fizemos uma projeção de nós mesmos, sem a presença ou atividade de Deus. Isso eu posso destacar como sendo aquela experiência em que nós sonhamos como o nosso futuro. E quando olhamos para o nosso futuro, nos enxergamos com muito dinheiro, nos enxergamos com muita fama, reconhecimento. Muitos se veem em festas, em grandes eventos, como se a vida humana se restringisse à experiência da satisfação do nosso ego. Mas eu quero que você preste atenção, porque o apóstolo João ali tem o cuidado de nos ensinar que este mundo sistêmico passa com todas as suas concupiscências, mostrando que todos os prazeres que o mundo pode proporcionar são prazeres temporários, passageiros, temporais. E eu e você, em virtude disso, devemos estar atentos, porque João já vem advertindo e dizendo que somente os que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. E eu acredito que é em virtude desta explanação que ele fala sobre os anticristos, os homens que copiam o comportamento daquele que se opõe a tudo que leva o nome de Deus. Homens e mulheres que, tendo o modelo de Cristo, que tendo o modelo da vontade de Deus, tendo o modelo da vida eterna, escolhem viver segundo o sistema do mundo, substituindo todo o ensinamento, toda a doutrina, todo o conhecimento de Deus pela satisfação de realizar um anseio da sua carne. Por isso, eu quero aqui ressaltar que eu e você temos sido testemunhas da manifestação de muitos homens e mulheres que escolheram manifestar um conhecimento diferente do semeado pelo nosso Senhor Jesus através de pregadores e mestres. Homens que manifestam oposição a Deus. É interessante, irmãos, porque eu e você hoje observamos, por onde quer que andamos, não importa onde estejamos pregando o Evangelho, que existem inúmeras pessoas desviadas, inúmeras pessoas afastadas do convívio dos santos, inúmeras pessoas que foram ungidos, que foram marcados, selados com títulos ministeriais. Falo de missionários, de pastores, falo de presbíteros, evangelistas, diáconos, obreiros,
que hoje estão na sarjeta do pecado, pessoas que não conseguiram permanecer firmes na fé. Por quê? Porque apesar de haverem estado entre nós, não eram de nós. E por que não eram de nós? Porque estavam sentenciadas ao erro, estavam predestinadas a um viver sem Cristo na eternidade. Não. Estas manifestaram oposição a Deus, porque amaram mais o mundo do que a Deus. O apóstolo Tiago escreve na carta de Tiago, capítulo 4, verso 4, e ele está falando para crentes: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que o amor do mundo constitui inimizade contra Deus? E nós percebemos que apesar de tais advertências, ainda existem pessoas que, ignorando a iminente vinda do Senhor, uma vez que nós destacamos aqui que esta é a última hora, ou os últimos tempos, ou os últimos dias, preferem, mesmo sabendo da iminente vinda do Senhor Jesus, aplicar-se à satisfação dos desejos da carne. E por esse motivo estão perdendo a grande oportunidade de garantirem a salvação eterna. Estão substituindo os valores de santidade e de adoração pela mentira. E é por isso que no verso 21, o apóstolo João, no segundo capítulo da primeira carta, diz: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Veja aqui o apóstolo João nos dando uma base para discernirmos a atividade do Espírito de Deus e a atividade do espírito do erro, o espírito do anticristo. Ele diz que todo aquele que nega o Filho de Deus, este anda na mentira. E ele diz que a mentira está vinculada, está associada à pessoa, à personalidade, ao caráter deste anticristo. Mas a pergunta a ser feita nesse momento é a seguinte: como é que nós discernimos a diferença entre verdade e mentira? Como é que nós conseguimos entender que compreendemos a verdade e que andamos nela? Ou alcançar o entendimento de que estamos na mentira e que a mentira opera em nós? Só existe uma maneira de diferenciarmos a verdade da mentira, e a forma é essa: é necessário que nós saibamos exatamente qual é o padrão utilizado para o esclarecimento do conhecimento. Por isso, eu quero que você entenda que ninguém discerne entre verdade e mentira sem o conhecimento. E aqui está um grande segredo, porque o apóstolo nos diz que nenhuma mentira pode vir da verdade. Não há a menor possibilidade de nós, tendo em posse a palavra de Deus, extrairmos dela alguma mentira, porque a palavra do Senhor afirma que as Escrituras são divinamente inspiradas. Veja que eu e você não podemos supor que qualquer conhecimento revelado pela palavra possa ser contraditório, porque a Bíblia é, segundo cremos, a palavra de Deus, e é o nosso livro de fé, de prática e de combate espiritual. Então preste atenção, porque toda atividade do anticristo tem como objetivo distorcer a palavra de Deus. Toda atividade do anticristo tem como objetivo desviar a nossa atenção
da palavra de Deus. E é importante, irmãos, que nós tenhamos esse conhecimento, para que não sejamos ludibriados e assim nos afastemos deste conhecimento capaz de dar a nós a certeza da salvação. E qual é a verdade fundamental mencionada pelo apóstolo João aqui? É que naqueles dias havia uma tendência entre os crentes de ensinos não inspirados, não fundamentados no Evangelho, de que Cristo não fosse o Filho de Deus. A ideia de que Jesus não é o Filho de Deus é nesses dias também comunicada por algumas religiões. Vemos nos nossos dias homens que carregam a Bíblia, negando a eficácia dela, negando o papel messiânico de Jesus Cristo, negando o seu papel vicário, ignorando que o seu sangue vertido na cruz é o preço pago pelo resgate da nossa alma. Mas não é uma peculiaridade apenas dos nossos dias e da nossa geração. Já no primeiro século, haviam homens que dedicavam o seu tempo a tentar provar que Jesus não é o Filho de Deus. Por isso o apóstolo João disse que qualquer que nega o Filho de Deus também nega a Deus. Qualquer que confessa o Filho de Deus também confessa a Deus. E aqui eu quero destacar que o apóstolo João está fazendo a introdução a um importante tema da sua carta: a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quero que você preste atenção nisso, porque ele está já preparando a cada um de nós para a consciência de que os filhos do diabo não andam na verdade. E para que eu e você saibamos qual é a fonte de inspiração daqueles que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, ele nos faz uma importante revelação: a revelação de que existe um personagem iníquo na história, com um caráter definido, com uma personalidade definida, com atribuições definidas e com um tempo determinado para a sua manifestação. Veja que agora a atividade da igreja é o instrumento-chave para que o anticristo seja impedido de agir no mundo. Mas eu quero que você diga para o seu irmão: um dia a igreja não estará na terra. Diga: então o anticristo será revelado. Então preste atenção, porque eu e você, desde o início, ouvimos que é necessário que nós permaneçamos nele. Leia aí o verso 24 comigo. Porque o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos deu, a vida eterna. O princípio do Evangelho é a promessa de salvação. Desde o momento em que nós nos convertemos, a mensagem do Evangelho aponta para a figura do Filho. Diga para o seu irmão: o Evangelho, desde o seu início, aponta para a figura do Filho. Então eu quero que você esteja atento a isso, porque todo o ensino recebido desde o momento em que fomos evangelizados até o instante em que nós nos batizamos, o que nós chamamos de doutrinas rudimentares, o princípio da nossa fé, tem como personagem central Jesus Cristo. E aqui precisamos entender que o Evangelho que fala sobre arrependimento, que fala sobre a manifestação do reino de Deus, o Evangelho que nos ensina a doutrina de batismo mediante confissão de pecados, esse Evangelho que nos dá o Filho também nos permite acessar ao Pai. O apóstolo João escreveu João 12:13, falando a respeito do novo nascimento. E ali ele diz que a todos quantos receberam Jesus como Filho de Deus,
a estes foi dado o poder de também serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então eu preciso que você saiba que a vontade de Deus desde o princípio é que através de Jesus Cristo nós nos encontremos com Ele. Escrevendo o Evangelho, Mateus declara que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu preciso que você saiba que Jesus está até agora trabalhando com o Espírito Santo para que eu e você o conheçamos. E isso por quê? Porque sem conhecer a Jesus é impossível que alguém tenha uma experiência verdadeira com o Pai. E é esse o detalhe. Os muitos anticristos são pessoas que não tiveram verdadeiro encontro com o Filho. Por isso não conseguiram se enraizar entre nós, não conseguiram se manter junto ao ribeiro das águas. Você sabe que o Salmo 1 ensina que bem-aventurado ou feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, nem anda no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia diz que este será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, o fruto é dado em estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Veja que sem o conhecimento da palavra de Deus, sem uma vida dedicada à palavra de Deus, é impossível que alguém usufrua dos benefícios previstos para aqueles que margeiam o ribeiro das águas. O fluir do Espírito Santo contém segredos, mistérios que o Pai deseja compartilhar com cada um de nós. Por isso, quero voltar um pouquinho no texto e de novo enfatizar o verso de número 20, quando o texto diz: e vós recebestes a unção do Santo, e sabeis tudo. A unção ali aponta para uma ideia de separação. Essa separação fala a respeito da atividade do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós, para que eu e você, pela comunhão com o Espírito Santo, tivéssemos uma separação do mundo, separação das práticas pecaminosas, que nós estivéssemos afastados da atividade iníqua. Agora, preste atenção, que aqui João também destaca que a unção, ou seja, a presença do Espírito Santo, tem como atributo nos permitir o acesso à revelação de Cristo através de sua palavra. Abra comigo aí rapidinho a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no verso de número 26. João 14, 26. O Espírito Santo prometido pelo nosso Senhor Jesus, também conhecido como Consolador, tem uma atribuição especial. De acordo com João 14, 26, o texto diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Repita comigo: vos ensinará. Diga: vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então você aí está percebendo que um dos atributos do Espírito Santo é nos ensinar todas as coisas, é trazer à nossa memória todas as coisas que o Senhor falou. João, capítulo de número 16, versos de número 13, Jesus de novo faz menção à atividade do Espírito Santo. E aqui, em João 16, 13, o Senhor diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Diga: vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Diga comigo:
A ação do Espírito Santo é reveladora. O Espírito Santo me leva ao entendimento das palavras ensinadas pelo Senhor Jesus. Diga, é o Espírito Santo que me faz andar na verdade. Diga, é o Espírito Santo que me faz compreender as coisas que hão de vir. Diga para o seu irmão, existem coisas que hão de vir. E é o Espírito Santo que está comunicando o conhecimento das coisas que ainda não aconteceram, para que eu e você estejamos atentos. Porque muitos estão se acomodando com a ideia de que a grande tribulação não começou. Mas nós somos testemunhas de que os sinais dos tempos do fim estão cada vez mais notórios. Eles estão manifestos. Porque no sermão profético, Jesus, em Mateus capítulo de número 24, no verso de número 4, diz que nós ouviríamos no final dos tempos a respeito de guerras, rumores de guerras, a respeito de pestes e a respeito de fome. E eu e você sabemos que a grande tribulação ainda não começou, mas as contrações do tempo do fim estão cada vez mais intensas. Está cada vez mais evidente de que essa última hora está urgindo. Eu e você não podemos mais andar desatentos, dispersos. Diga para o seu irmão, não ande desatento. Diga para o seu irmão, não ande disperso. Veja que o apóstolo Paulo, no mesmo texto que nós lemos, no capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses, tem a preocupação de, por causa deste tempo do fim, nos alertar de que nós não devemos nos mover facilmente do entendimento, de que eu e você não podemos deixar que o nosso espírito esteja perturbado pela informação que corre no mundo. Diga para o seu irmão, as informações que correm pelo mundo não podem inquietar o nosso interior, porque nós temos o entendimento dado pelo Espírito Santo. E aqui eu quero te advertir de uma coisa importante. O Espírito Santo tem trabalhado nos últimos dias para fazer com que cada um de nós não se mova da convicção de que há no conhecimento de Cristo. Porque a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a certeza de que o Pai enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário, aleluia, e nos resgatar com o seu precioso sangue, é a única garantia que nós temos de não sermos confundidos na vinda do Senhor Jesus. E aqui eu quero destacar que porque muitos, ao invés de espelharem em si mesmos a imagem de Cristo, estão espelhando em si mesmos a imagem do iníquo, do anticristo, do que se opõe a Deus. No dia da vinda do Senhor não serão reconhecidos como filhos de Deus. Por isso, leia comigo aí 1 João capítulo 2, a partir do verso 26. As muitas informações que correm no mundo são informações de engano. Eu preciso que você esteja atento, porque o mundo está trabalhando para que as pessoas que vivem nessa geração não se inquietem com o final dos tempos. Os homens querem acreditar que a pandemia vai passar logo. Eles querem acreditar que terão uma vida normal. Eles querem acreditar que terão a vida tradicional. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: a pandemia é apenas um sinal de muitos que hão de vir. E eu preciso que você esteja atento a isso, porque da verdade não sai mentira alguma. E é possível, pela conjuntura atual, de que em breve a minha fé e a sua fé seja provada. Sabe por quê?
Porque o anticristo já tem se manifestado em muitos anticristos. Pessoas que não creem em Deus, que se expõem para pedir o fechamento das igrejas. Pessoas que se expõem para tentar rechaçar a verdade de que Cristo é o Senhor. Pessoas que tentam crer em Deus sem acreditar em Jesus. Porque o dia que acreditarem em Cristo, terão que se afastar de toda iniquidade e pecado. Então eu preciso que você esteja atento. Porque o espírito do anticristo já está agindo no mundo. E há muitos anticristos. Há muitas pessoas contribuindo para a construção de pensamentos humanos contra a verdade do Evangelho, porque conheceram o Evangelho, porque estiveram entre nós e agora usam o seu conhecimento de Cristo para apontar o comportamento da igreja, para de alguma maneira estimular outros a odiarem aqueles que pregam a salvação e a vida eterna. Por quê? Porque estão entregues a toda sorte de pecado, estão entregues à bebedice, à prostituição, ao homossexualismo, e sabem que se Cristo for pregado, será denunciado o seu pecado. Então preste atenção, porque eu e você não podemos nos mover do entendimento. Não podemos nos mover do ensino que o Consolador tem trazido a cada um de nós. E eu não falo a respeito apenas do conhecimento da palavra de Deus para a salvação, mas também, como nós vimos em João 16:13, a respeito das coisas que hão de acontecer. Porque eu preciso que você guarde isso. Vão acontecer muitas coisas. Então preste atenção, no verso 26, João diz: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Os que enganam, só para nós lembrarmos, reproduzem o comportamento do anticristo. Os que enganam, só para nós lembrarmos, pregam que Jesus não é o Filho de Deus, pregam que Jesus não é o Salvador, têm uma falsa aparência de piedade, porque eles querem de alguma maneira dizer que acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. O apóstolo João, em 1 João 5:10, diz que aquele que crê no testemunho de Deus tem o Filho de Deus, mas aquele que não crê no testemunho de Deus, mentiroso fez. Então veja que muitos homens estão tentando transformar a verdade de Deus em mentira, estão tentando desenhar uma personalidade no Criador que ele não possui. Veja que o nosso Deus deseja dar a cada um de nós essa noite o entendimento do valor da unção nesses dias. Repita comigo: unção. Atividade do Espírito Santo em nós, trazendo revelação, entendimento pelo conhecimento da verdade. Diga: na verdade não há mentira. Diga: não é possível que a verdade contenha mentira. Você está entendendo isso? Eu e você estamos aqui fundamentados na palavra. E você sabe agora que o apóstolo João escreveu esta carta por causa dos que enganam. Ele está advertindo os crentes, os santos, os salvos a respeito do perigo reservado para os últimos dias. Um tempo onde muitas heresias vão ser pregadas, e muitas delas buscarão infiltrar entre nós. Mas diga para o seu irmão: eu não abrirei mão da unção, porque aquele que tem a unção do santo conhece tudo. A unção do santo, como você sabe, é a atividade do Espírito Santo. Então leia o verso 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis.
Diga para o seu irmão, sabe por quê? Você está entendendo a mensagem? Porque a unção te ensina todas as coisas. Diga, a unção abre o nosso entendimento. Você provavelmente já teve uma experiência com a palavra, de abrir a Bíblia para lá, para cá e não entender nada. Sabe o que te faltava? Te faltava a cooperação do Espírito Santo, a unção, a atividade do Espírito Santo. Mas agora, eu quero declarar que em nome de Jesus, não nos faltará a unção, não nos faltará o consolo, o ensino do Espírito Santo. Porque nesses dias não pode faltar sobre a igreja conhecimento. Diga para o seu irmão, não viva longe da unção, não viva longe do Espírito Santo, porque a unção do Espírito que você recebeu fica em você. Diga, a unção do Santo fica em vós. Por isso Paulo ensina, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia. Veja que eu e você temos uma responsabilidade: lutar contra a carne, tendo intimidade com Deus. Diga para o seu irmão, estamos em guerra. Diga, lute contra a carne, tendo intimidade com o Espírito Santo. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Veja que um homem, uma mulher que tem uma experiência de encontro com Deus e que um dia foi ungido para a salvação, uma vez envolvido com as coisas do mundo, uma vez enlaçado pelas paixões passageiras, envolvido com suas próprias concupiscências, poderá no dia da vinda do Senhor ser, repita comigo, confundido. Apóstolo, o que acontece com alguém que aceita Jesus e escolhe andar em mentira? Alguém que aceita Jesus e escolhe andar em mentira está reproduzindo em si mesmo a imagem do iníquo, do erro, está criando em si identificação com o mundo. Por isso, Tiago, como foi dito, associa esse indivíduo ao adúltero, porque não foi fiel, não honrou o seu voto, quebrou a aliança, substituiu o compromisso eterno por um prazer passageiro. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Eu quero te convidar a abrir comigo a carta escrita por Paulo aos Gálatas. Primeiro leia comigo o capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso de número 3. Você encontrou? Diga amém. Amém. Mas está de verso 1. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também vós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Os primeiros rudimentos do mundo são o pecado. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações, repita comigo, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Veja que a obra de salvação, operada pelo nosso Senhor, fez com que eu e você fôssemos participantes
do Espírito do Filho de Deus. E o Espírito Santo em nós faz com que haja em nós um clamor: Abba, Pai. A expressão Abba, no original hebraico, aponta para a ideia de força da casa. O paizinho, o pai é a força da casa, é aquele que nos lidera, que nos sustenta. Só que para que eu e você possamos de fato chamar Deus de Pai, precisamos ser conhecidos dele. E ninguém pode ser conhecido do Pai sem primeiro construir uma relação com o seu Filho. Por isso eu preciso que você entenda que a atividade do Espírito Santo é o que vai garantir a nós o triunfo contra o mundo, o triunfo contra o espírito do anticristo. Abra aí comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4, verso 1. O texto diz: amados, não creiais em todo espírito. Ele está falando aqui a respeito de homens que se dizem inspirados. Homens que se dizem inspirados e que, na verdade, não estão falando pelo Espírito de Deus. E porque nós descobrimos que eles não estão falando pelo Espírito de Deus? Não estão falando pelo Espírito de Deus por uma razão muito simples: o que eles pregam não é a verdade. E porque sabemos que não é a verdade? Não é a verdade porque negam a pessoa de Jesus como Filho de Deus. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus. Porque a mentira, diga, a mentira é exposta pela verdade. Então veja só como os espíritos de engano são revelados. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Repita comigo: este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Preciso que você saiba que o anticristo é revelado no espírito do erro, do engano. E aonde é que ele atua? Ele atua através de falsos profetas, homens que se revelam com aparência religiosa e que dizem ter grandes revelações do céu, falam de coisas que a Bíblia menciona, mas negam a eficácia das Escrituras quando não admitem que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqui, eu e você estamos sendo preparados por essa ação do Espírito Santo, para que possamos, com base neste conhecimento, discernir as doutrinas. Porque qualquer doutrina que não confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, essa doutrina não tem origem em Deus. Então fique atento, porque estes batem a porta e se oferecem para ministrar estudos. Estes vão pelas casas, não querem ter vínculos com a igreja, não querem se submeter a ensino, não querem se comprometer em se submeter a autoridades espirituais. Eles buscam por uma atividade de vida aonde eles consigam comunicar o seu conhecimento
consigam comunicar a autoridade da sua doutrina sem a atividade ou a presença da pessoa de Cristo como Senhor e Salvador. Diga para o seu irmão: nessa noite, eu e você estamos sendo preparados para combater o espírito do anticristo. Diga: o espírito do anticristo não fala de Cristo, fala do mundo. Diga: o espírito do anticristo não fala de Cristo, fala do mundo. Diga: o espírito do anticristo não fala sobre Cristo, fala sobre o mundo. Você vai encontrar pessoas apaixonadas pelo mundo. Elas vão colar em você e vão falar de tráfico, vão falar de armas, vão falar de drogas, mas não vão falar de Cristo. O que está agindo nelas não é o espírito de Cristo, é o espírito do anticristo. É o espírito que opera nos filhos da desobediência. São pessoas que estão entre nós, mas ainda não são de nós. O dia que abrirem o seu coração e que receberem Jesus de verdade, não falarão mais do mundo, falarão de Cristo. São pessoas que, quando chegam perto de nós, não falam de Cristo, falam de mulheres, falam de traição, falam de adultérios, falam contra pais e mães, falam contra a condição hétero, falam contra a presença e existência de um Deus único. São pessoas que falam sobre muitos deuses, são pessoas que falam sobre todos os caminhos, mas nós só falamos sobre um caminho. Nós falamos sobre o caminho que é verdade e vida, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Veja que Jesus se fez carne e habitou entre nós, e através dele foi conhecida a glória do unigênito de Deus. Preciso que você saiba que para que nós sejamos a igreja que não será confundida, precisamos ser cristocêntricos. Diga para o seu irmão: eu e você precisamos ser cristocêntricos. Diga: o anticristo já atua no mundo e ele quer levar os homens ao erro, ao engano. Diga: mas o Espírito Santo está entre nós, operando para que eu e você conheçamos a verdade. Diga: a verdade não contém mentira. Diga para o seu irmão: a verdade é esta: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: quem tem o Pai tem o Filho, quem não tem o Pai não tem o Filho. Quem crê no testemunho do Pai tem a vida eterna. Quem não crê no testemunho do Pai, o mentiroso fez. Diga para o seu irmão: se você tentar considerar Deus mentiroso, você conhecerá a ira de Deus. Diga: a verdade é esta: o Pai enviou seu Filho. Você crê nisto? Então glorifique a Deus aí no seu lugar. Mas eu preciso advertir a você que não tem falado de Cristo, mas tem falado do mundo. Eu preciso falar com você que não tem andado na verdade, mas tem andado em mentira. Eu preciso falar com você que poderia ser um profeta santo, que anda na sã doutrina, mas prefere profetizar coisas que não edificam, mentiras. A diferença entre o falso e o verdadeiro é o conhecimento da verdade. Por isso, eu quero convidar você a ser despertado hoje para uma mudança de posicionamento. Porque se você tem andado no espírito do engano, é fácil descobrir. Você tem paixão, tem fascínio, atração pelo mundo. Só que eu preciso destacar: o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga para a pessoa que está do seu lado: essa é uma noite de libertação. Diga: essa é uma noite de novo nascimento. Diga: o Senhor deseja que você nasça de novo, não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem,
mas da vontade de Deus. Diga para o seu irmão: é tempo de receber o Espírito de Cristo. Diga: você não foi criado para ter o Espírito do mundo, mas para ter o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus quer te libertar da prisão da carne. A carne e suas obras estão manifestas: impurezas, lascívias, prostituição, porfias, iras, emulações, contendas, gritarias, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a isso. Mas a Bíblia diz: aos que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas Paulo diz, na carta aos Efésios, capítulo de número 5, verso de número 21, o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade e fé. E contra essas coisas não há lei. Alguém que tem o Espírito de Deus não pode ser condenado. Diga para o seu irmão: a única coisa que pode te livrar da condenação eterna é a ação do Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo que nos unge para que nós saibamos todas as coisas, que nos conduz em toda a verdade, que nos consola. O Espírito Santo hoje quer se apoderar de você. Ele quer entrar no teu coração. O Senhor quer te ungir, quer fazer de você árvore de justiça. Ele quer transformar o seu coração para converter o prazer no pecado em prazer em santidade. Diga para o seu irmão: o Senhor deseja te atrair para uma dimensão de santidade pela ação do Espírito Santo. Diga: você pode ser hoje aqui filho de Deus. Mas apóstolo, e se eu não for filho de Deus? A Bíblia diz que aquele que comete pecado é do diabo. E a Bíblia nos ensina que o espírito do erro, do engano, opera nos filhos da desobediência. Então preste atenção. Se você serve ao pecado, você não é de Deus. Você é do diabo. Eu sei que você talvez vai dizer: não, mas eu sou bonzinho. Eu de vez em quando vou à igreja, tudo bem. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Jesus não quer te ver de vez em quando. Ele quer habitar em você. O que te impede de aceitar a Jesus não é a ideia de que ser crente é difícil. Não, não é isso. O que te impede de aceitar a Jesus é que você ainda não ama Jesus mais do que ama o mundo. Mas tudo isso pode mudar hoje, se você tomar a decisão certa. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus te ama muito. E Ele espera que você retribua o seu amor. Ah, eu acredito que é hoje. Olha aí, é hoje. Estou falando que é hoje. É hoje. E sabe o que está acontecendo? Eu acredito que tem mais gente aí com o coração queimando, que não quer pertencer ao diabo. Pessoas que querem pertencer a Cristo. Pessoas que querem ser de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Sai do seu lugar. Porque essa é uma noite especial. É noite para os filhos de Deus. Se você tem falado sobre o mundo, mas não tem falado sobre Cristo, é hoje. Hoje é o dia. Sai do seu lugar. Assume esse compromisso com Deus. Entra numa nova dimensão de fé, numa nova dimensão de comunhão. Porque é hoje. Diga para o seu irmão: é hoje. Aleluia. 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 Aleluia.
Você que está desviado. Você que se entregou aos prazeres do mundo e que sabe que Jesus te ama tanto. Você que tem dado lugar ao diabo. Fecha a porta para ele hoje. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você é cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Talvez você diga, mas apóstolo, ninguém sabe o que eu faço. Os demônios sabem. Os anjos sabem. O Espírito de Deus sabe. Então, não minta ao Espírito Santo. Se entregue hoje para o Senhor. Não saia daqui sem uma aliança com Deus. Em nome de Jesus, não resista. Venha aqui à frente. Vamos louvar o Senhor. Feche seus olhos, fique em oração. Fique em oração. Fique em oração. Quero chamar aqui à frente também você. Você que diz, pastor, olha, eu não me desviei não. Mas eu preciso reconhecer. Eu não sou como era. Eu enfraqueci. Eu andei, sabe, desanimado, abatido. Quase que o anticristo me enganou, me desviou. Sai do seu lugar, vem aqui buscar forças. Vem buscar pela presença de Deus. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Vem